Olá a todos, eu sou Claudemir Scalzi da Conexus e estou aqui mais uma vez para falar sobre o impacto da reforma tributária na competitividade do Espírito Santo. E para isso temos uma convidada muito ilustre, Raquel Freixo, colega aí de longa data do comércio exterior também. Ela está como subsecretária de competitividade do Espírito Santo, especialista em direito tributário, mestre e doutoranda em contabilidade, consultora de SG, uma pessoa com uma bagagem fantástica para falar sobre o tema. Ninguém melhor do que você, na verdade. Não pode falar quanto tempo que eu estou no comércio exterior, senão denuncia a idade. Aí começa a complicar, né? Tá tranquilo. E vai ser um bate-papo bem legal. Raquel, queria te agradecer aí pelo ter vindo, pelo aceitar o convite. Fica à vontade também para se apresentar aí para as pessoas, falar um pouco mais aí da sua experiência, antes de a gente começar. E bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite imenso, ilustre aqui. Conexus faz parte da história do comércio exterior no Espírito Santo e no Brasil, né? Então, esse longa data, tá, gente? A gente reduz aí, porque não é tão longa assim, não. Foi só um exagero do Cláudio, mas é um prazer. Então, como você mencionou, né? Eu costumo dizer que eu sou filha do comércio exterior, né? Então, toda a minha formação acadêmica eu fiz dentro de uma empresa de comércio exterior. Então, eu fazia faculdade, já atuava numa empresa de comércio exterior. Então, essa bagagem que você menciona, prática, ela me acompanha aí há algum tempo. Então, eu venho da iniciativa privada, atualmente estou no poder público, o que me faz ter uma visão hoje um tanto quanto diferente, porque a área que eu atuo hoje no poder público, como você bem mencionou, é na subsecretaria de competitividade. A gente tem ali, além das ferramentas e pensar em políticas para deixar as nossas empresas aqui no Espírito Santo mais competitivas, a gente atua também em parceria com outras instituições, com outras secretarias, como da Fazenda, por exemplo, com os incentivos tributários, né? Então, a gente perpassa por esse assunto que a gente vai falar aqui hoje diretamente. Então, vai ser um prazer trocar um pouco de experiência aí. Legal. Bom, o tema é reforma tributária. Eu tenho acompanhado diversos conteúdos sobre o tema, alguns que você já participou. E a estrutura tributária do Brasil hoje, ela já é uma loucura, né? A pessoa brinca, fala que é manicômio tributário, um jargão mais informal, né? Mas o Brasil, a pergunta é se o Brasil não está atrasado para fazer uma reforma tributária, porque o restante do mundo, não de forma geral, que também não tem esse conhecimento para falar que é massivo, mas você pega, por exemplo, a própria América, o continente americano, você tem... A maioria dos países já adotaram o tributo sobre o consumo, um modelo IVA, né, um tributo único. A Europa quase que massivamente, o mundo desenvolvido, o mundo moderno quase que massivamente. A pergunta é, ainda está em tempo para fazer uma reforma se a gente não perdeu esse time, né? Para fazer uma mudança. Excelente. E é bom a gente começar com essa pergunta, porque a gente precisa primeiro nivelar alguns conceitos. Aqui eu vou dar um passo para trás, se me permite. À vontade. Primeiro a gente precisa lembrar o que é o tributo, para que ele existe. Né? Então o tributo não é assim, no primeiro momento parece, é porque eu tenho que pagar e ponto. Mas o tributo ele existe para custeio dos serviços públicos. Não vou entrar no mérito se eles são efetivos ou não no mundo ou aqui no Brasil, mas ele existe para isso. Então, quando a gente compara o sistema tributário brasileiro com o sistema do mundo, eu não consigo fazer isso sem antes comparar a forma de custeio do Estado que o mundo escolheu e que o Brasil escolheu. Eu não posso fazer isso sem antes comparar a forma geográfica do mundo com a do Brasil. Então, vou usar um exemplo clássico que muito se usa. Os Estados Unidos, lá a gente vai para lá, já pega o IVA, já recebe o cashback, né? Quando você olha um mapa geograficamente falando dos Estados Unidos, você tem as unidades federais, tem os estados com índices populacionais muito semelhantes. Você tem a Flórida com um quantitativo de IDH muito semelhante com os demais estados. Enfim, tudo é muito harmonioso. Quando a gente pega, e a Europa, consequentemente, quando a gente pega o Brasil, e agora eu estou falando só em questões geográficas ainda, o Brasil ele é muito pulverizado. Eu tenho uma grande concentração de pessoas nos estados, por exemplo, de São Paulo, Minas, Rio, com IDH gigantes e poucos outros estados populosos, como Espírito Santo. Nós temos o quê? 4 milhões de habitantes, Nordeste, enfim. Você tem uma desuniformidade geográfica muito intensa. Quando eu falo de desuniformidade geográfica, de populacional, eu estou falando de desuniformidade de poder de consumo. Concorda? Quanto menos habitantes, menos poder de consumo, consequentemente, menos economia girando eu tenho. Bom, então a gente já entendeu que o Brasil é diferente dos outros países. Então, essa comparação ela precisa de um pouco de cuidado, é por isso que eu gosto de fazer esse recorte.
Quando eu trago isso para o Brasil, lá em 1988, que foi quando foi feita a última Constituição Federal, que acho que ela exagerou um pouco em ter colocado muitos assuntos tributários lá dentro, mas ela já o fez pensando o quê? Nessas desigualdades do Brasil. Tanto que eu acho que imagino que você vai fazer umas perguntas sobre incentivos tributários, mas só para a gente contextualizar, lá na Constituição Federal de 88, ela já determina que, olha, os tributos eles vão ter que ser uniformes, uniformidade geográfica. Com exceção de o quê? Incentivos fiscais para promover o desenvolvimento regional. Ponto. O Brasil já está diferente do mundo. Então, quando eu falo no IVA, e o modelo do IVA mundial, ele é muito baseado, como a gente vai ver, que é um dos pilares principais da reforma atual, no consumo do destino, me preocupa muito porque o Brasil tem destinos concentrados em algumas poucas regiões. Então, o Brasil, e aí é um outro dado interessante, quando a gente olha para o mundo, no sistema tributário mundial, o Brasil hoje ele é infinitamente mais tecnológico no que se refere principalmente à Receita Federal do que o restante do mundo. Você já deve ter, você é da área, o T-Rex, né, o famoso T-Rex lá, a Magedon da Receita Federal. Hoje o mundo está pedindo ajuda para como operar ou sistematizar ou transformar a nota fiscal em eletrônico, porque não é assim hoje na América. Lá ainda é papel, na sua grande maioria. Como eu coloco? Exatamente. Como eu faço isso digital? Então, veja, nós estamos avançados tributariamente mais do que muitas partes do mundo. O que a gente precisaria? Uniformizar a legislação infraconstitucional. Então, assim, sua pergunta é, estamos atrasados? No meu ponto de... nessa análise histórica, não. A gente está avançado em muitas coisas. O que a gente precisa avançar? Em harmonização das legislações infralegais, mas assim, então, o que eu quero dizer é, não perdemos o time. E fazer reformas comparadas ao restante do mundo me preocupa muito, porque o mundo tem outro modelo, e aí, para finalizar, o mundo tem outro modelo, Cláudio, político. O custeio da máquina pública, as delegações que o município precisa pagar, que os estados, são diferentes do resto do mundo. A fonte de custeio, de onde vem o dinheiro, é diferente. Então, como vai se dar isso? A gente está pegando um modelo tributário do resto do mundo, mas com uma situação geográfica e política e econômica diferente do resto do mundo. A chance disso dar errado é muito grande. Não sei se eu consegui trazer esse histórico, mas é isso. É nítido, né? Essa luz que você trouxe aí sobre o tema fica claro do jeito que você expôs. E você falou muito bem da questão das obrigações acessórias, que o Brasil é referência. E isso desreferência pra gente, né? Porque o empresário muitas vezes associa o excesso de controle do Estado da obrigação acessória como um espaço para um caixa 2 menor, um espaço para sonegação menor, que para a sociedade é muito bom. Né? Para o Estado é muito bom, e um Estado que tem um controle, ele vai ser mais eficiente na arrecadação, automaticamente ele vai também ter o recurso para sustentar toda a máquina que você comentou, independente de entrar no mérito de ser eficiente ou não. Ela está aí, ela existe, é o que tem para hoje. Né? Então, assim, só para eu deixar claro também, não quer dizer que eu não seja a favor de uma reforma tributária. Eu sou muito a favor, muito. Porque para mim pagar multa por descumprimento de obrigação acessória, então só para nivelar aqui, o que é obrigação acessória, galera? Obrigação principal, pagar o tributo. Então, comprei, recebi o meu salário, vou pagar imposto de renda, obrigação principal. Obrigação acessória, declarar isso, fazer o imposto de renda, separar a nota, guardar todo o que eu preciso gerar de informação para entregar ao fisco, para comprovar aquele pagamento, obrigação acessória. Então, assim, eu sou muito, muito, como todo mundo, e essa é a unanimidade de todos, de uma reforma tributária aconteça. Só que todo mundo parte da premissa de que eu quero simplificar o sistema. Beleza. E como que tem sido feita a simplificação de sistema dentro dessas reformas que estão sendo apresentadas? Mudando a obrigação principal. Só que quando a gente pega o histórico de por que eu quero simplificar, a gente começa falando do quê? As empresas passam 34 mil horas do ano, não é isso? Tendo que cumprir a obrigação acessória. Ora, se eu estou dizendo que o problema é no cumprimento de obrigação acessória, por que eu não estou, então, fazendo um esforço que eu conseguiria fazer muito mais agilmente do que mudar a Constituição, que é uniformizando legislações infra, uniformizando obrigações acessórias, já que eu sou muito mais sistêmico do que antigamente. Eu já sou muito mais digital do que analógico. Eu ainda tenho obrigações na época da analógica, quando eu ainda não tinha nota eletrônica.
Então, por que não fazer essa sistematização e já mudar todo um sistema e ter dois em paralelo? Desculpa, a simplificação a gente não vai ter. Não nesse primeiro momento e talvez nem nunca. Depois. Você já viu algum momento... Ainda a gente convive com várias declarações, Cláudio, você sabe disso muito bem, da época em que não existia nota em papel e que os fiscos disseram, daqui um ano eu tiro a declaração tal. Ano passado que tirou, ano que vem que vai tirar. Quantos anos que a gente discute sobre os créditos de ativo mobilizado, como é que vai se dar isso, de exportação, desde quando existe a Lei Candir. Foi resolvido? E a reforma tributária, como ela está posta hoje, essas discussões, eles determinam que vão continuar sendo tratadas aonde? Em lei complementar. Ou seja... Que vai continuar bagunçado. Então tá bom, é isso. Exatamente isso. De forma geral, você acha que essa reforma vai ter um impacto positivo para o Espírito Santo? Indo logo na jugular da conversa? Não. E a gente não esconde isso. O governador, o nosso secretário de Fazenda que tem atuado, trata disso, o vice-governador. Por quê? É matemática, né? Então, hoje, o Espírito Santo, ele tem um polo de consumo muito pequeno. Tem 4 milhões de habitantes, segundo dados do IBGE, mais recente a gente tem. E nós viramos uma potência, organizados economicamente, não foi com repasse de recursos do governo federal, foi porque a gente, chegou no fundo do poço, tivemos que nos reinventar. E nós, que eu digo, poder público, sociedade organizada, empresas. Então a gente entendeu como funcionava o sistema e nos tornamos competitivos dentro da regra do jogo. Essa regra mudando, que é uma das principais alterações que a reforma tributária traz, é o quê? Eu tributar o destino, com certeza o impacto para o Espírito Santo é imenso, tá? E aí, quando a gente leva isso para os debates nacionais, a gente sempre escuta o seguinte, não tem uma reforma que vai ser ideal, alguém vai sair perdendo. Só que eles não continuam a frase. Quem vai sair perdendo? O Estado que se organizou ao longo da história. O Estado que hoje é referência nas suas contas. O Estado que fez o dever de casa. Então, de novo, o Brasil está mostrando o seguinte, quem faz o dever de casa não adianta nada. Eu vou mudar o sistema para organizar quem está um pouco fora da curva. Então, assim, o Estado do Espírito Santo perde. A arrecadação perde. Nós estamos sentados, parados? Não, aí a gente... Depois você me pergunta mais sobre isso, né? Que eu tô pulando queimando tapa aqui. Eu imagino que esse cálculo de viabilidade, do que perde, do que ganha, é algo extremamente complexo, porque você não tem só o ICMS que vai virar um imposto único, você vai ter coisas na esfera federal que também vão virar um imposto único, que tem repasse para o Estado, você bem falou, a gente já está moderno nas obrigações acessórias, tem insumos, tem muito mais insumos do que um país que não está, mas não é um cálculo difícil de ser feito. Não é fácil de ser feito, perfeito. Foi feito um grupo de trabalho na Secretaria de Fazenda, eu participei desse grupo, foi muito interessante, em 2020, ele iniciou e deu trabalho para a gente conseguir levantar esses dados, tá? Mas a gente conseguiu ter uma estimativa interessante, hoje esses dados obviamente já estão mais atualizados, mas a ordem é um tanto quanto de alguns bilhões ano. De prejuízo? De queda de receita. Sem contar os impactos indiretos, porque veja, isso eu estou calculando dentro do que eu tenho, como você mencionou, de informação de ICMS, de repasse federal, isso a gente consegue mensurar dentro hoje da contabilidade pública, tudo bem? Mas eu não consigo, por exemplo, calcular os impactos indiretos de uma empresa se desinstalando para se instalar numa unidade de consumo. Porque, por exemplo, parece uma conta pequena, mas olha, pensa um exemplo simples. Uma empresa está instalada num determinado bairro, ok? Acho que mais exterior, está instalada em determinado bairro. Os funcionários vão sair para almoçar. Tem um restaurante ali. As meninas daquela empresa de comércio exterior vão sair para ir ao salão, fazer unha, fazer maquiagem, cortar o cabelo. Tem um salão ali. Vai... deixar estacionamento, tem alguém lavando o carro ali, vai pedir Uber, então eu tenho toda uma série de serviços indiretos e via de regra esses serviços são realizados pela população mais vulnerável, que vai deixar de ganhar também. Esses impactos são incalculáveis. São incalculáveis. E o comércio exterior, ele tem um poder de
de movimentar um ecossistema empresarial Exatamente. gigantesco, que vai da logística, vai do transporte, Perfeito. vai da armazenagem. Muito serviço. Muitos serviços no Muito entorno dessas ISS. empresas. Né? Então, Exatamente. é um impacto gigantesco. E o Espírito Santo é um estado pioneiro no comércio exterior. Né? E principalmente também no questão de benefícios fiscais. Porque o Fundap é até hoje considerado o mais seguro, o mais bem desenhado em termos de... Mais inteligente. O mais inteligente. Tem gente que fala, não pode nem falar que é benefício fiscal, porque é um incentivo financeiro, a compensação financeira econômica. É um benefício fiscal, óbvio. Hoje já se consolidou esse entendimento. Mas assim, ele tem uma estrutura ali via banco público de refinanciamento, depois recompra com deságio, que não tem ninguém fazendo igual. Muito simples copiar de certa forma, na teoria pelo menos, é muito simples, né? Mas ele é único. E é pioneiro, surgiu e realmente colocou o Espírito Santo no mapa econômico do Brasil, que não era antes desse cenário. O comércio exterior aqui ainda era muito fraco, era muito simples antes de ter o Fundap, trouxe todo um desenvolvimento para portos, e gerou milhões de empregos, gerou e espero que continue gerando. Qual a reforma você acha que vai perder muito, 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 além desses bilhões e além desses empregos, além desse ecossistema? Eu acredito que eu também não quero ser a portadora do apocalipse aqui. De novo, né? Acho que o impacto ele é grande, sim, mas eu acredito muito na capacidade de reinvenção do empreendedor, assim, e principalmente do empreendedor de comércio exterior. Porque eu costumo dizer, e eu vivi isso, né? Teve uma época, não sei se você vai lembrar disso, que todo empresário da área de comércio exterior, se você diz, sou empresário, você atua em que área? Comércio exterior? Você é bandido. Tinha, infelizmente, né, um carimbo estereotipado simplesmente porque foi um empreendedor que teve coragem de trazer um business diferente ao tradicional que era ali ao mercado nacional. Então, só do fato de você inovar, não tá certo. Não era só sobre isso, né? Mas foi resiliente e olha como a nossa balança comercial, Espírito Santo e Brasil, ela é muitas vezes positiva por conta do comércio exterior. E comércio exterior, leia-se, importação e exportação. Isso é comércio exterior. Então, acredito que vai perder num primeiro momento, porque muito, como você mencionou, né, muito é feito a partir de repasses dos incentivos tributários, tá? Mas acredito que novas formas de fazer business vão ser postas. E hoje, e aí trazendo também para esse mundo tecnológico, que muito se fala, né, sobre inteligência artificial e etc., muito vai se destacar. Hoje o mundo, Cláudio, deixa eu trazer para o Brasil, vai. Hoje o Brasil é serviço. Já reparou que muito pouco se fala em comprar carro, agora a galera quer vender o carro para investir, aí com o dinheiro que tem eu vou pegar Uber porque eu tenho mais rendimento. Hoje se fala em pauta verde, eu vou comprar menos roupa, eu vou fazer mais compra em bazar. Hoje o mundo, eu vou fazer... hoje o mundo é serviço. E não, por qualquer razão, a reforma está aí para pegar o ISS e ICMS. Já colocar na mesma... Ponto. E não por qualquer razão... A União está perdendo caixa com um monte de ação de PIS e COFINS, aí... desculpa, saiu, gente, vou voltar aqui pro foco. Mas vamos ser claros, não é isso? Bom, então hoje o mundo é serviço. Então, e as empresas de comércio exterior, elas são muito boas em prestar serviços de qualidade, conectando negócio brasileiro com o mundo. Então, eu acredito que elas conseguirão... e assim, como teve lá, né, lá em 2009... 2009, não. 2000, a resolução 4 é de 2012, resolução 4 de 2012 do Senado, né, que reduziu a alíquota para 4%, a gente viveu aquela história. Muitas empresas de comércio exterior tiveram tanto a resolução 4 como também aquele protocolo 23 de 2009 com São Paulo, Espírito Santo, da conta e ordem, encomenda, né? Esses dois marcos foram muito, muito decisivos e muitas pequenas empresas de comércio exterior, infelizmente, foram extintas. As que prestavam serviços mais robustos, elas continuaram. Então eu imagino que a reforma vai filtrar novamente esse mercado, mas aquelas que continuam prestando bons serviços vão se reinventar sobre essa ótica, tá? Raquel, e por que as empresas continuariam no Espírito Santo e não
em São Paulo, de comércio exterior, por exemplo, ou em outros estados. Porque o tributário, eu penso pelo menos, né? Quando você pega uma conta, uma planilha, o tributário ela é uma linha importante, mas ela não é a única. Segurança jurídica é importante, time é importante, bom ambiente de negócio é importante, mão de obra qualificada é importante, infraestrutura é importante. Então o Espírito Santo tem trabalhado incansavelmente para que, quando essa reforma acontecer, se acontecer, e esse prazo de transição, quando ocorrer, as outras linhas da planilha a gente tenha esse diferencial competitivo dos outros estados. Não vai caber todo mundo de São Paulo no Rio, mesmo lá sendo o centro de consumo. A gente vai precisar ter outros espaços. A gente quer estar à frente nessas outras frentes. Acho que é isso. Legal. Pergunta direta também. Então, os benefícios fiscais, que é o que a gente está falando aí, que trouxe bastante negócios para o Espírito Santo e para outros estados também que depois implementaram, eles desaparecerão? Segundo o novo relatório que está sendo proposto, sim, né? Não tem. Na verdade, as duas PECs, elas extinguem os incentivos fiscais. Permanecem os incentivos em Manaus, na Zona Franca de Manaus, e alguns poucos incentivos para produtos essenciais, como cesta básica, algumas coisas nesse sentido. Então, os incentivos, e aí quando você pega as justificativas dos projetos de lei, eles alegam que os incentivos é todo o problema da guerra fiscal. E aí daria um podcast só sobre isso, né? E com todo o respeito, é uma das contas que não fecham na minha mente, porque quando a gente fala em incentivo tributário, de novo, Cláudio, está na Constituição Federal. Ela é uma forma de tentar trazer o quê? Lembra que o Brasil é desuniforme economicamente, populacionalmente, então é para trazer um pouco mais de quê? De reduzir essas assimetrias econômicas, certo? Os incentivos, e aí, pela Constituição Federal, quem que tem a obrigação de trazer esse nivelamento econômico? Os fundos de desenvolvimento regional. Pergunto, deram certo ao longo da história até hoje? Você viu algum fundo que pocou aqui no Brasil, que deu certo? Gente, pocou é uma gíria capixaba, tá? Tipo, que bombou. Não tem. E o que os estados tiveram que fazer, Cláudio? A gente viveu isso na pele, incentivo. Então eles fazem o seguinte, eu vou tirar os incentivos, que gerou a guerra, mas foi como os estados sobreviveram, conseguiram fazer que suas contas equalizassem, vou tirar o que deu certo e vou usar o que não deu certo até o momento, que é criar um fundo que todo mundo vai estar lá dentro. Me preocupa a reforma tributária. Eu acho que preocupa todo mundo. Você tem trago aqui pra gente uma série de interrogações, é isso. Mas faz parte. É isso. Acho que até quem está criando o projeto está cheio de interrogação, não só a gente. Então, eu tenho uma frase que eu queria ter começado com ela, esqueci, mas que não é minha não, desculpa, é de uma grande estatística americana, a Brennan, e ela diz o seguinte: o que não é mensurável não existe. Essa é a frase. Quando você pergunta para quem está dentro do núcleo lá dos estudos da reforma tributária, me dá a análise de impacto dessa reforma. O que ela vai trazer de consequência? Nós não temos esses números, nós não conseguimos mensurar, por isso que vai ter a fase de teste de 2 anos. Vou voltar para a minha frase. O que não é mensurável não existe. E vai ser um caos, possivelmente, né? Por tudo isso. Eu vou fazer algumas outras perguntas sobre obrigações acessórias mais à frente. Enquanto eu bebo água para respirar. Fique à vontade. Né? Bom, então os benefícios fiscais, eles tendem a desaparecer, né? Na lógica é isso que está desenhado. Vai ficar por um tempo de transição, pelo que eu entendi. Pela lógica, hoje não teria benefício, só Manaus. Mas já tem sido trabalhado para que eles continuem pelo menos até 32 para ter o mínimo de segurança jurídica, mas isso ainda não foi consolidado. Mas é esse movimento que tem se feito. Perfeito. Espírito Santo e Santa Catarina hoje são 2 estados que disputam demais ali, brigam pela atenção do empresário. Nem sabia, eu achei que eu já era o número 1. Não, a gente é número 1, sempre foi. E brigam bastante ali, disputam bastante essa atenção de empresários. É muito comum hoje na Conexo, por exemplo, ter clientes nossos que têm estrutura. É uma disputa simbólica, porque o empresário... Mas é bom, competitividade é isso. É isso. Perfeito. E é a sua área, né, inclusive. Exatamente. Você não tá com medo de Santa Catarina, tá? Zero. Então, perfeito. Adoro. Então, sem competitividade não tem trabalho, né? Exatamente. Então, o que acontece? Acaba que essa competitividade, o empresário não está sendo não está sendo uma opção A ou B. Ele está nos dois. Ambas, exatamente. Ele está nos dois. Na verdade, ele está em mais. Ele está em Rondônia, ele está em Alagoas, ele está no Nordeste, ele está em outros locais
Rio Grande do Sul. Tem que se ter opção. Né? Então isso é interessante. Mas você acredita que após a reforma o Espírito Santo vai conseguir ficar à frente dos outros estados pela criatividade? É lógico que você vai dizer que sim, mas... Mas recorta aqui na área de comércio exterior ou de qualquer área econômica? De comércio exterior. De comércio exterior? Mas eu vou ter que responder um pouco mais... Bom, eu não sei o que os outros estados hoje têm feito, assim, vou falar... E assim, lá no dia a dia, a gente lida com muitos potenciais novas empresas vindo para cá. E Santa Catarina tem escutado pouco, inclusive, viu? Então, estamos menos concorrentes atualmente. Eu penso, Cláudio, que o mundo hoje ele tem falado de um outro modal econômico, que é essa transição para a economia verde. Tá? Então, eu acredito que essa economia verde ela vai ditar a economia no mundo e no Brasil. Seja para a indústria, seja para o serviço, consequentemente para a turma de comércio exterior. Tá bem? Então, se eu falo, por exemplo, que eu vou mudar para uma economia de baixo carbono e implementar um exemplo, novos parques solares, como a gente tem visto esse movimento, eu vou precisar do comércio exterior. Quando eu falo, por exemplo, que é uma discussão muito intensa, do novo cenário de eólicas offshore ou hidrogênio verde, eu preciso do comércio exterior. E aí, o Espírito Santo, por uma questão de dádiva divina, né, a gente tem um Atlas Eólico que a gente lançou lá na nossa secretaria, junto com o governo alemão, mostrando esse potencial do Espírito Santo. Foi uma parceria muito legal, é um Atlas Eólico eletrônico, quem quiser tem acesso a esses dados abertos. O Espírito Santo, assim como poucos outros estados do Brasil, tem uma vocação climática absurda. E que a gente vai gerar energia para o mundo, isso é fato. Então, dentro desse cenário da economia verde, eu vou precisar muito girar atores econômicos. O comércio exterior, fundamentalmente, é um deles. Tá? Então, assim, eu não sei se eu vou sair à frente de Santa Catarina. O que eu digo é que dentro da minha matriz econômica que eu tenho hoje, mas aqui o mundo está girando, nós temos grandes potenciais para continuar fazendo bons e grandes negócios e necessariamente precisando do time de comércio exterior para que isso aconteça mais rápido, porque vocês têm uma expertise de conectar esses atores mundiais muito intensamente. Então, assim, acho que a gente tem muito mercado para ser explorado que já está começando. Se as empresas de comércio exterior não estão atentas a esses movimentos, precisam. Então, acho que o Espírito Santo vai ter aí bons posicionamentos dentro desse novo cenário econômico. E o time de comércio exterior, de novo, é um ator, para mim, ímpar. Porque o poder público não faz business. O poder público não faz negócios internacionais. O comércio exterior faz. Então, a gente precisa de vocês para conectar isso e girar mais rapidamente a economia. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte, porque você já até deu um spoiler antes falando que São Paulo é um centro de consumo. São Paulo, Rio, Minas e outros estados e é óbvio, todos vocês acho que já não precisa nem estender muito o tema, porém são estados estagnados em termos de logística, né? Você operar em Santos não é só mais caro do que fazer no Brasil. Desculpa, no Espírito Santo ou Santa Catarina, que é até mais próximo, que foi uma coisa que ajudou muito o estado, tem uma estrutura muito mais fácil, mais barata de chegar até São Paulo, por exemplo, mas não ao Rio, não a outros estados. Então, eu acredito muito no que você falou um pouco antes, conectando com essa sua última fala, que a gente vai continuar à frente por um bom tempo no Espírito Santo, e Santa Catarina também vai continuar tendo espaço dela e outros estados, principalmente no entorno ali, por ter se adaptado para atender o que Santos não consegue entregar, o que o Rio não consegue entregar, né? A proximidade com Minas facilita bastante para atender o estado mineiro também, que é um grande centro de consumo. Então os importados ter esse canal para Minas acho que também vai ajudar bastante. A pergunta foi exatamente nessa linha, porque a gente vai conseguir por um tempo, só que se a gente não tiver um cenário econômico de estado de infraestrutura para continuar inovando, eu penso que a gente perde com o tempo, porque Perfeito. A gente está posicionado para ainda eu tenho que usar isso, né? Não posso ficar uma hora a onda chega na areia, ela acaba, eu tenho que achar outra, né? Então é um desafio gigantesco. Você bem comentou aí a questão da eólica, que é pouco explorado aqui, praticamente não existe, né? Zero, ainda. Né? Ainda, né? Mas deve ter alguns spoilers aí saindo. Mas tem tanto falou. outro tipo de energia, mas é isso. Quando a gente fala dessa parte de infraestrutura portuária, né, de vez em quando eu tenho certeza que nesse momento tem alguém aí pensando: nossa, a gente não fez nada até agora, olha o nosso não é isso? Porque a gente escuta isso durante algum tempo, mas aí eu sou uma otimista nata, e aí eu digo o seguinte: agora é um novo momento.
Então assim, a gente deveria ter usado o Fundab para ter feito calados maiores, para ter feito isso. Ok, gente, nós não estávamos, nossa geração lá nessa época, mas a gente pode mudar agora, e é isso que tem sido feito. Então, a gente tem visto inúmeros esforços do Espírito Santo nessa parte de infraestrutura, porque a gente já entendeu isso. O governador, o Renato Casagrande, ele disse isso muito... eu acho muito feliz essa fala dele. Ele diz o seguinte: o Brasil ainda tem um sistema logístico, seja no modal ferroviário, rodoviário, de império. A gente discute ainda se um porto vai ser eficiente na área A ou B. A gente ainda tem rodovias com uma faixa. Vai olhar o mundo. E é isso. Não é só um problema do Espírito Santo. É estrutural, conceitual. Mas a gente tem feito os movimentos. E a gente deu claros sinais. Primeiro sinal que a gente deu para o mercado, já pensando futuro. Privatizamos o primeiro porto no Brasil. E é o que o governo federal, inclusive, falou que não vai tocar, porque está dando certo. Estamos trabalhando e perpassa lá na nossa subsecretaria, a gente participa desses debates intensamente dos temas relacionados às ferrovias. A 118, a FCA, que são ferrovias que vão nos conectar ao Centro-Oeste para escoar grão, cargueiro. Então a gente tem trabalhado em portos. A gente tem agora um porto em Aracruz que vai ter a primeira ZPE privada do Brasil, que já está com as obras em andamento. Tem o porto no sul do estado, que é onde fica ali uma vocação climática muito importante. Então, assim, agora é o movimento, é isso mesmo. É aquilo que eu disse, a linha tributária é uma delas. Quando equaliza para todo mundo, eu tenho que ser competitivo em outras frentes, não é isso? É como um grande empresário olha a sua empresa, olha, eu tenho que ser competitivo, vou reduzir custo aonde? É na minha matéria-prima que eu vou achar um outro fornecedor? É na minha mão de obra eu vou reduzir o quadro de funcionário? Aonde é que eu vou ser criativo nas outras frentes para o meu produto continuar competitivo? Então, equalizando, né, entre aspas, né, que eu não acho que vai ser uma equalização, mas enfim, não sendo mais o incentivo, o grande diferencial, a gente vai precisar avançar nos outros temas. Por que a gente não avança mais, infelizmente? Porque muitos desses assuntos competem ao poder público federal. Quando eu falo de infraestrutura portuária, quando eu falo de ferrovia, quando eu falo de BRs, eu dependo do governo federal, que é quem vai ter todo o caixa depois da reforma tributária. Assim, tudo passa por ele antes. Vai ter o comitê, né? Vai ter comitê que vai... Então, assim, a gente tem trabalhado incansavelmente para correr enquanto é tempo e continuar competitivo. Eu acredito que o Espírito Santo está com um time muito engajado nessas frentes, né? Então, fiquem atentos. E aí, um pedido a vocês, time de comércio exterior, fiquem atentos a esses movimentos, nos ajudem frente às bancadas, juntos aos movimentos que têm se feito, para agilizar as questões das BRs, as questões das ferrovias, porque o poder público vai, mas quando ele vai comparado com vocês, a gente chega mais longe e mais ágil. Então, é isso. Legal. A gente falou bastante também, na verdade, a gente falou no início, né? E uma coisa que está no meu DNA é a preocupação com as obrigações acessórias que você falou. Nossos calos. Quanto tempo o Brasil demorou para implantar um SPED fiscal, um SPED de contribuições? Exatamente. Imagina um outro sistema, Cláudio. Imagina dois juntos. Uma parte se declara em um, uma parte em outro. Imagina. Tem 5 anos de prescrição, então tem um... E qual fisco vai fiscalizar o quê? Exatamente. Os fiscos estaduais e municipais vão fiscalizar o quê? Como? Eles vão continuar fiscalizando na ponta. O quê? Se é tudo centralizado. E a substituição tributária? Você tem alguma informação? Porque a substituição tributária foi criada, não sei se todos... Você está falando disso que saiu no jornal ontem? Não. Te juro que eu não li. Não faz sentido a substituição tributária mais existir. Mas qual a ideia dela, né? Eu tenho uma cadeia que eu não consigo fiscalizar. E eu acredito que eu tenho indícios que tenha fraudes e sonegações ali. Então o que eu faço? Eu estimo a margem de lucro até o consumidor final, até a última ponta, aplico uma margem de lucro hipotética no início da cadeia, nas primeiras pontas da cadeia, eu vou reduzir o número de pessoas que eu tenho que fiscalizar e vou simplificar a minha vida e o Estado. E vou antecipar também a arrecadação do tributo. Porque às vezes um tributo vai demorar 6 meses para ser todo recolhido na cadeia, na escala do débito e crédito, ou do crédito e débito, eu vou trazer para o D0, ou D30, sei lá, não vai ficar 6 meses recolhendo aos poucos conforme vai passando. Isso vai morrer com
com a reforma? Então, na ideia da reforma tributária, não faz sentido a substituição tributária. Então, na ideia da reforma tributária, porque, veja, quando eu falo em substituição tributária, você acabou de dizer que ela foi criada para antecipar pagamentos, considerando uma cadeia muito extensa de tributação. Se o IVA é sobre o destino, não tem uma cadeia extensa de tributação. Mas eu tenho o sistema crédito e débito rolando ali. Mas muito otimizado, porque é só no destino, não é mais na origem. Não tem várias origens, eu tenho um destino e ponto. Então, assim, a lógica é simplificar. Se tiver substituição tributária na reforma, eles estão nos ajudando a ter mais um elemento que a simplificação definitivamente não pode ser slogan da reforma. Entende? E detalhe, já estão anunciando que a reforma tributária vai continuar, principalmente por e-commerce. De novo, lembra que eu iniciei falando que esse slogan de que a reforma vem para simplificar, para mim é uma grande fake news? Porque, veja, trabalha na real. Que eu acho que ofende menos. Olha, eu quero fazer uma reforma tributária para centralizar recurso, é mais fácil para repartir as receitas, é mais fácil para administrar a questão financeira, ponto. Mas não fala que é para simplificar, porque definitivamente não vai ser isso. Não vai ser isso. Isso é fato. Você acabou de dizer, as obrigações acessórias. Cláudio, se quisesse fazer uma reforma, se quisesse simplificar o sistema de hoje, vamos lá. Hoje, você que opera, tá lá. O que precisaria fazer hoje? Por exemplo, com o ICMS. Pega a Lei Candir, atualiza ela e tira todas essas dúvidas que geram processos. Deixa uma legislação mais limpa. PIS e COFINS, quer simplificar? Qual que é o grande gargalo? O que é crédito, o que não é crédito? Faz uma lista falando o que é e ponto. Tudo bem que parece muito simples, muitas vezes é mais do que a gente acha. Quando fala assim, olha, tem 138 bilhões, hoje é o custo do judiciário para tratar passivos tributários, ações tributárias. Eu vi esses dias no jornal. Pede para alguém abrir esses dados para a gente, por favor. Queria que abrissem, não abrem os dados. Essas ações são geradas a partir de quê? De discussões de quê? De legislação mal feita. Legal. Certo? Que dá duplas interpretações. Se eu quero fazer uma reforma, eu faço o quê? Organizo a legislação. Elimino as dúvidas na raiz. Faço a legislação mais clara, que diz o que é crédito, o que não é, o que é devido, o que não é. Resolvi. Tributário não vive de presunção, é literalidade da norma. Está no CTN. Mas lembra, a reforma tributária vai deixar a regulação de novo para a lei complementar. É um caos, na verdade, anunciado. Na verdade, a fase, por mais que a sua visão de que não vai simplificar, eu não estou discordando ou concordando, eu não tenho... Pode ser que daqui 70 anos, mas eu não vou estar aqui para conferir, então, meu amigo. De qualquer forma, a fase de transição vai ser uma tragédia, né? Por conta do passado, das obrigações do passado. E pensa que a fase de transição não é 2 anos, é 1 ano. Então, se eles querem fazer isso para girar a economia agora, desculpa, lamento informar. Não vai acontecer. Mas não é só isso. É impossível fazer agora. Porque a gente está falando de fazer praticamente um sistema novo para toda a parte de nota fiscal eletrônica, trocando a estrutura de tributação. Tem um projeto de lei já falando sobre isso e que me parece ser muito razoável. Não sei se você já olhou sobre consolidar todos os dados na nota fiscal. Isso para mim é fantástico. Isso já dá para operar. Isso já dá para operar. Exatamente. Unificar com a nota de serviço, a nota de mercadoria. É esse o PL. O PL é esse, tá? Ele unifica tudo. Eu precisava mudar a Constituição Federal para fazer isso? Ter uma base de sistema, Luiz? Precisava, não precisaria, Cláudio? Né? Mas não só isso, a nota é uma delas. Assim, as obrigações acessórias vão ter criado diversas. Tem federal, estadual, municipal. E os créditos, como é que vão ficar? Exatamente. Não tem definição, tá? Boa coisa, eu esqueci de perguntar isso. Não tem definição. Já que você me perguntou, eu vou te perguntar de volta. E esse mundaréu de crédito tributário acumulado? Não tem definição. Eu tenho crédito CMS, vai virar crédito no IVA estadual? Não tem definição. Perguntei isso para o coautor da PEC. Nos ajudem a achar esse problema? Não tem resposta. Caramba. Puta merda. Eu tô saindo com mais dúvida do que com resposta. Acho que todos aqui. Mas é importante a gente participar. Se atualizar, procurar saber o que é, consumir conteúdo. ICMS, IPI, PIS, COFINS, créditos. Nos mais que é dinheiro, concorda? Total. É ativo que fica parado nas empresas. Eu vou deixar acreditando ao longo do tempo. Mas você vai ter 2 sistemas juntos. E aí vai reduzir gradativamente. Tem gente com crédito que não são... Não tem para onde... Não tem. Fazer uma pergunta final para você. Tá bom. Na sua opinião pessoal, o
que você sente sobre a reforma tributária? Como cidadão, acho que não, como tributarista, como especialista no tema, como servidora pública, eu acho que já ficou claro que você tem uma preocupação gigante, que não vai simplificar. E para mim também está claro isso, tá? Algumas coisas que eu não tinha pensado, você trouxe até uma visão diferente, que eu vou olhar até um pouco mais com cuidado maior sobre alguns temas, que eu tinha uma crença que simplificaria algumas coisas, mas eu acho que já abandonei essas ideias. A Raquel, cidadã, o que ela sente? Estamos ferrados, desculpa a palavra, nossos filhos e netos vão ter uma situação melhor, talvez, estamos enxugando gelo, daqui a alguns anos troca o governo federal e muda tudo. O que você sente? Difícil essa, porque assim, a Raquel, cidadã, é a que sempre atuou com isso, né? Então, assim, o que me dá um pouco de tristeza é ver que, mais uma vez, o cidadão está sendo enganado. E cidadãos intelectualmente desenvolvidos. Porque é um tema, o tributário sempre foi vendido como um tema sofisticado. Já reparou? O tributário é difícil. Porque ele mexe com a receita pública. Então, para que deixar fácil? E quando se coloca esses rótulos de que tem que simplificar, e eu vejo muitas pessoas levantando bandeiras, assim, precisando fazer esse movimento todo para ter o que a gente conseguiria por muito menos, eu, como cidadã, fico muito angustiado com o que vem. Com o que vem. Porque a Raquel, cidadã, é filha de benefício fiscal. Se não tivesse o benefício fiscal no Estado do Espírito Santo, eu não teria entrado no empresa de comércio exterior, porque eu não tenho pais empresários, né? Eu tenho um pai que era pedreiro, uma mãe professora de creche, consegui um estágio em empresa de comércio exterior, porque era uma empresa que estava aqui por conta do benefício, que conseguiu estudar e cresceu. Então a Raquel, como cidadã, me dá uma tristeza que, diante de algumas frases um tanto quanto falácias, para mim, vai tirar a oportunidade de muita gente. Muita gente, a gente está aqui se conhecendo por conta disso. Então, assim, eu fico um pouco angustiado com que novas oportunidades vão ser dadas para essas pessoas sem acesso, sem estar nas grandes escalas familiares. Então, me dá um pouco de angústia de ver que muita gente está acreditando que isso vem para melhorar a vida, principalmente das pessoas vulneráveis. Mas, desculpa, não é isso. Vai ter cashback para as pessoas mais carentes. Você acha mesmo que dentro do que o Brasil tem hoje, você tem facilidade em retornar um crédito de ICMS que você pagou de substituição tributária? Você tem facilidade de operar isso? Então, falar que vai ter o cashback que vai devolver para o pobre imediatamente, dentro do caos que é o Brasil hoje, dá angústia, porque vê que está iludido, inclusive. Estou de baixa vulnerabilidade, porque, Raquel, aí você está sendo pessimista. Tô. Diante do que eu vejo hoje dentro da máquina, no sistema mais macro, né, privada e pública, fico um pouco angustiada com essas frases de efeito, mas não efetivas. Então é isso. E que tende a aumentar a carga tributária para essas pessoas no final do ano. Necessariamente. Quem fala que não é mentira. Hoje, lembra daquelas incalculáveis que eu falei que é a do salão, que é a pessoa que vai fazer a unha, elas vão começar a pagar ISS. As pessoas não têm, às vezes, a percepção do impacto dos benefícios fiscais por conta dessa estigma do mito da guerra fiscal. É uma guerra, tá tendo mas uma guerra. Mas a guerra é boa, a guerra gera competição, não é isso? Exatamente, mas de certa forma... Dependendo da guerra, obviamente, né? Quero dizer. Exatamente, a opinião pública, ela é muito manipulada, né? Tá se trazendo isso pro lado popular para ganhar a opinião pública, para ter apoio, ter pressão no projeto para que vá à frente. É lógico que isso é um apelo político, isso aí tá claro. Então, como cidadã, me angustia. E você falou uma coisa bem verdade. Assim como você, eu também venho de família humilde, e a gente está aqui falando para as pessoas hoje por conta do benefício fiscal, que foi dentro da empresa, que a gente se conheceu dentro da empresa onde você começou, e eu comecei praticamente ali também. Foi meu terceiro cliente de comércio exterior. Foi meu terceiro cliente. Na verdade, foi o meu cliente que tem uma estrutura de comércio exterior mais organizada, onde a gente conseguiu definir a Connexus, conseguiu enxergar de forma mais clara o futuro da Connexus. Os dois primeiros eram o que a gente chama em tecnologia o MVP. A gente estava desenhando o mínimo produto viável. Olha,
Então, assim... Comércio exterior desenvolveu tecnologia. Desenvolve muito, Pois é. muito. Hoje as empresas de comércio exterior, elas têm times de tecnologia, Exatamente. como muitas empresas multinacionais Muito não têm. mais do que outros setores econômicos nacionais. Deixa eu te contar outra coisa, que a gente está falando de se reinventar e de ser competitivo. Eu estava deixando para falar mais no final sobre isso. Eu recentemente tive demandas no comercial, participando de reuniões, apoiando meu time comercial, falando com empresários e perguntando: você vai emitir nota por qual estado? Ele falou: não, eu não estou no Brasil. A gente está falando português porque eu sou brasileiro. A minha empresa está na China, a minha empresa está na Europa, a minha empresa está... E o que ele faz? Ele bota uma base lá, ele pega produtos brasileiros e vende lá, pega produtos lá de fora e traz para o Brasil. Ele tem CNPJ no Brasil? Até tem alguns. Mas o empresário do comércio exterior, ele tem um nível de criatividade, as tradings têm um nível de organização e criatividade, até pelo nível de complexidade, que para mim é o negócio mais complexo que existe dentro do Brasil, é uma trading company. Se tu trabalha ali dentro, você entende tudo. É porque é um sistema mais vigiado, né, por conta da... Que eu digo assim, operação por conta do internacional, né, e precisa ser. E você encosta em quase todos os tributos que existem. Todos, né? todos. Então todos. Você vai ter o II, você vai tem ter... sempre os tributos internos e da importação. Então sempre você tem um a mais, isso é fato. E os tributos da importação carregam o mesmo nome dos tributos internos, mas na verdade tem outra lógica. O ICMS da importação é o ICMS 2, não é o mesmo, não tem a mesma lógica, né? Eu falo isso para os alunos. O ICMS, por exemplo, ele tem 5 tributos dentro dele. Então, você tem 5 regras matrizes de incidência tributária de ICMS. Tem 5 ICMS. 4, né? ICMS venda, ICMS importação, ICMS energia, ICMS combustível, ICMS CID. Então, você tem várias lógicas. É o que você está falando. E o comércio exterior perpassa... Usaram o mesmo nome, mas na verdade são matrizes tributárias... Exatamente. São outros tributos. Exatamente, copiando o nome. A mesma coisa tem no IPI, a mesma coisa tem em outros, né? Então eu acredito, eu compartilho da sua opinião. Ih, baguncei aqui. Fica à vontade, tá tranquilo. Queria deixar você à vontade, se você quiser falar algum tema que talvez vocês estejam vendo que eu talvez não tenha perguntado, fique à vontade. Não, acho que é as palavras finais, é isso? Isso aí. Então, ó, muito obrigada mais uma vez, obrigada a você. E se você chegou até o final, parabéns, vocês são bons nisso. Aguentou a gente aqui. É isso. Não sou a portadora do apocalipse, não é isso, mas eu acredito que novas ideias bem feitas, assim, para que se tenha sucesso em políticas públicas, elas precisam ser amplamente debatidas e confrontar todos os pontos de vista. Afinal, política pública, né, ela não é uma decisão que eu tomo na minha empresa, ela é uma decisão que eu tomo em nível estratégico de Estado e que envolve empresas, pessoas, tudo. Então, falar de um tema tributário tão sensível como o Brasil, com uma peculiaridade que só o Brasil tem, e comparar o Brasil ao resto do mundo sem trazer luz a essas, né, a esses pontos que a gente conversou aqui, me preocupa. Então, não quer dizer que eu não queira a reforma ou que eu sou contra ela, mas eu sou, sim, estou um pouco desconfiada, digamos assim, né, num formato em que não debate de forma ampla. Por exemplo, uma pergunta, eu não sei, realmente uma curiosidade, pode ser até uma desinformação minha, mas quantas vezes os representantes do comércio exterior no Brasil estiveram no Congresso para participar foram convidados para participar das audiências públicas do grupo de estudo para falar da reforma tributária? Acho que nenhum. Não sei, também não acho tenho que essa nenhum. informação, também acho que nenhum. Então, assim, uma reforma tributária que não trabalha amplamente todos os setores, só alguns, de novo, me preocupa. Mas eu acredito muito que no que tiver que acontecer, o Espírito Santo quer estar preparado, porque ainda que o cenário tributário não novo, para mim, não vai trazer uma segurança jurídica, infelizmente, né, que é o que a gente espera, nas outras frentes o Espírito Santo quer levar a segurança para que o empresário continue trabalhando. Afinal, são vocês que geram essas receitas, são vocês que empregam, que geram o nosso trabalho. Então, assim, o que eu peço, então, é que vocês, todos nós, né, cidadãos, prestemos bem atenção e sejamos curiosos com essas afirmativas. Nem tudo que reluz é ouro. Então, que a gente indague, que a gente questione, que a gente participe dos debates, que a gente faça barulho, porque depois que se esgotar as perguntas, aí a gente tem conforto. Ou se chegar próximo, né, é impossível esgotar, é impossível agradar todo mundo, concordo com isso. Mas desagradar tanto e não ter respostas, aí tem alguma coisa que está destoando do ideal. Contem com o Espírito Santo para auxiliá-los nesse debate, porque o que a gente quer é que o Espírito Santo não perca. Isso a gente não quer. O Espírito Santo demorou muito para estar onde está, graças ao esforço de todos. Então,
é juntos também que a gente tem que passar por isso. Então contem com a gente, contem com a Raquel, contem com o governo do estado, a gente está super à disposição de vocês. É isso. Queria agradecer a você não só por ter vindo aqui, mas pela simpatia, pela visão otimista. Eu acho que a gente precisa muito disso, uma visão criativa. Eu, pessoalmente, fico feliz em saber que o Espírito Santo conta com profissionais do seu nível lá, cuidando e pensando e se preocupando. E queria agradecer muito, agradecer a vocês que ficaram com a gente até aqui. E me chamar para a próxima, Zé. E vamos numa próxima. Muito obrigado. Gente, tchau. Até a próxima.